Irmãos, olha aqui, ó. Estamos aqui, eu convido você, nós que começamos um pouquinho antes das 3 horas da tarde, porque nós gostaríamos de, junto com você, junto com a Ailton, que está aqui hoje nessa tarde, para nós nos prepararmos, porque já já, com toda a igreja, onde existe a igreja no mundo, nós vamos celebrar a grande paixão, a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje é um dia muito especial, para nós, nesse primeiro dia do Tríduo, nós fazermos agora esse momento de preparação. Ailton, sabe que nós estamos no primeiro dia, muitas pessoas falam, padre, mas não é o segundo dia? Porque eu até perguntar isso para o senhor. Justamente sobre a questão da Sexta-feira Santa, se é o primeiro dia do... É porque a gente sempre fala do Tríduo, né? Fala do Tríduo. São 3 dias. 3 dias que a gente fala do Tríduo Pascal. Dentro da grande semana, nós temos os 3 dias mais importantes da nossa fé católica. Sim. Só que assim, nós herdamos dos nossos irmãos judeus, na liturgia judaica, alguns costumes que ficaram para conosco, na nossa liturgia cristã. E um desses costumes é fazer a leitura do tempo. Então, por exemplo, os judeus, eles sempre calculam o dia, o primeiro dia, somado com as 3 estrelas que já apontam ainda na parte da manhã, da tarde, onde o sol ainda brilha, não tem aquelas 3 estrelinhas que normalmente ficam ao lado do sol. Então, aquele momento é por volta das 3 horas. Então, os judeus sempre entenderam já como um novo dia, ele parte dali. Então, na verdade, nós herdamos esse costume, Ailton e amados irmãos. Por isso que a quinta-feira, nós começamos a celebrar o primeiro dia do Tríduo por volta das 3 horas da tarde da quinta-feira, onde nós celebramos ontem a última ceia do Senhor, que também tem aquela cena do lava-pés, onde o Senhor fez... Ali está o grande mandamento de Deus, né? A gente fez uma recordação que aquele antigo escriba disse, Senhor, qual é o grande mandamento da lei de Deus? Aí Jesus fala, mas fala conforme um judeu. Mas a lei nossa cristã é aquela que depois do lava-pés de ontem, Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. E ele lava os pés. Aí institui, inclusive, o sacerdócio. Ali a instituição da Santa Eucaristia, também a instituição do sacerdócio, né? E do serviço também. Tá? Então, são 3 momentos. E esse primeiro dia, ele vai se concluir logo após a paixão de hoje, que já já nós estaremos celebrando com toda a igreja, né? Na adoração à Santa Cruz. Terminou esse momento, conclui-se o primeiro dia do Tríduo. E aí já começa o segundo dia, que é aquele dia do grande silêncio do Senhor, que é aquele chamado da sexta-feira depois da procissão, logo depois da paixão, até por volta das 5 horas do sábado, tá? Que já começa ao anoitecer. Esse é o segundo dia, que é chamado o dia do grande silêncio do Senhor. E aí depois por isso na sexta-feira não existe consagração, não há consagração no mundo. Não há consagração. Mas já eu explico o porquê, ok? Então, olha só, minha gente, tudo isso o Padre está celebrando com você, junto com a Ailton, que na sexta-feira nós não consagramos a igreja, os padres não consagram a Eucaristia. Por quê? Porque esse primeiro dia nós celebramos esse momento da sua última ceia. Jesus morre. Então, ele já anunciou ontem, liturgicamente, e hoje ele concretizou. Ele vai concretizar já, daqui a pouquinho, né? Então, por isso, há um momento, ele sai de cena, ele morre, ele é engolido pela morte, eu uso esse termo. Por isso, a igreja, ela entra agora sem... Deus não está mais conosco agora. Existe um vazio que fica no mundo. Por isso que nós não temos a Eucaristia. Nós ficamos com as partículas que foram consagradas ontem, ok? Mas olha aqui, ó, Ailton, nós temos aqui, está faltando alguns minutinhos para nós, está faltando 1 minuto só, para nós começarmos um grande momento da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você que está em casa agora, junto comigo, Padre, o Ailton também vai estar aqui agora orando junto comigo. Eu vou estar diante aqui, ó, as câmeras vão mostrar agora a cruz de Jesus, porque dentro do grande rito desse dia, do primeiro dia, se quase concluindo o primeiro dia, temos um momento da adoração à cruz.
Nós não adoramos o madeiro, nós não adoramos a madeira, nós adoramos aquilo que aconteceu através dessa madeira, que é Jesus, dando a vida por mim, dando a vida por você. Irmãos e irmãs, esse momento é resumido numa única palavra, como São Paulo escreve em Gálatas capítulo 4. Por amor, Jesus entregou sua vida por amor a mim. Por amor, Jesus entregou a sua vida para que eu viva, para que você viva. Contemplando agora aquele que é a vida verdadeira, aquele que não tem pecado, mas aquele que abriu o caminho, passou pelo vale da morte. Ele é a primícia daquele que venceu a morte. Senhor, nós te adoramos e bendizemos. Por causa do seu lenho da cruz, remistes o mundo. Jesus, nós te adoramos e bendizemos, porque pelo lenho da cruz, através dele, salvastes toda a humanidade. Tenha misericórdia de todos nós, Jesus. Tenha misericórdia de mim também. Convido você, através dessa canção, vai colocando agora, através dos seus sofrimentos. O Senhor mostra agora para mim, para que quando você olhar para esta cruz, você lembre da sua cruz, do teu momento de dificuldade, você com os teus, a dor que você está agora. E Ele está dizendo, aceita tudo isso, como eu aceitei por ti. Cantemos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, Senhor, é a minha vitória. Vai lá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vai lá, Hilton. Olhando para o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, vitória sobre todo mundo. Vitória, tu reinarás, Senhor. Ó cruz, ó cruz, tu nos salvarás. Nesse momento, nós lembramos das últimas palavras de Jesus. Nesse momento, Jesus morreu por asfixia, porque ele tinha que aguentar o peso do corpo para respirar e segurar o corpo equilibrado. Na sua cruz, o que sustentava o corpo do nosso amado Jesus eram apenas os pregos.
nas articulações das suas mãos e sobre os 2 pés. Por alguns momentos, o Senhor, para respirar, Ele fez grande esforço. E no seu último esforço, Ele disse: Pai, tudo está consumado. Nesse momento, o Senhor mostra o significado dessa consumação, que começou a sua paixão no ventre da sua mãe Maria, sofrendo, se fazendo o homem, um Deus que se aniquila para se fazer humano. Ali começou toda uma paixão, que foi sendo transmitida ao longo da sua caminhada, na sua infância, na sua juventude, até o momento que Ele anda com os apóstolos. Tanto sofrimento, até chegar na cruz. E na cruz Ele diz: Pai, está tudo consumado. E no seu último respiro, Ele grita: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, Ele solta o corpo nas mãos do Pai. Jesus morre. O Pai, num silêncio misterioso, só vai falar naquele domingo de madrugada, ressuscitando, derramando sobre Ele, Jesus, todo o esplendor do Espírito Santo. Ali o Pai fala: Jesus precisou aprender a se aniquilar, se esvaziar também, sendo Filho de Deus. Que eu e você, irmãos, agora, nesse momento, possamos olhar para a minha dor, para a sua, para os sofrimentos do mundo, para essa guerra no mundo, para essa batalha em relação ao Covid-19, por você que sofre no hospital, e que você possa agora: Senhor, eu aceito. Para eu ser salvo, para um dia eu ressuscitar contigo, o Senhor ressuscitou primeiro. Bendito é o nome de Jesus. Santo é o Senhor, o Santo de Deus, que morreu para que eu viva eternamente. Vitória, tu reinarás. Cantemos, irmãos. Vitória, Tu reinarás. tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Jesus, tem piedade do mundo inteiro. Vitória, Tem piedade de mim também. tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Eu peço agora que juntamente comigo, o Ailton e você que está em casa também, incline um pouquinho a sua cabeça, eu imponho as minhas mãos sobre você, que é cristão como eu, que também sofre junto com Jesus. Eu peço por aqueles que você traz no coração, seja firme, seja corajoso nesta hora, não desista. Tu levantastes os ramos lá naquele domingo e você está seguindo Jesus agora no caminho desta cruz. Sim, Senhor, dai-nos a graça de suportar o sofrimento que eu estou passando, eu e a minha casa, por Tua causa, Jesus. O Senhor me salvou pela fé. Eu aceito, Jesus. Por isso eu peço que o Espírito do Senhor, Jesus, por intermédio da Virgem Mãe Maria, possa acrescentar na sua vida as chagas do corpo de nosso Senhor e que você possa se santificar através dela. Por esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Olhando para Jesus, já vai agradecendo a Deus.
sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus, irmãos e irmãs. Esse dia para nós é um dia que é sempre bom recordar. É um dia de jejum. Sim. Nós estamos em jejum. A igreja só tem 2 momentos que a igreja realmente ela recomenda liturgicamente o jejum, e principalmente de carne, tá? Que é a quarta-feira de cinzas, tá? Que é onde a gente abre o tempo quaresmal, o tempo da quaresma, e a sexta-feira santa, que é hoje. Então, hoje é um dia que nós estamos celebrando esse momento da paixão, e a gente se une, né, com todo o corpo de Cristo para viver o quê? Um tempo de jejum. Jesus que deu a carne dele, derramou o sangue dele. Então, isso nós trazemos como um costume nosso, uma tradição, por respeito a Deus, né? A gente não come carne, oferece esse jejum, porque é um momento que Deus, ele se deixou se consumir inteiro. Sim. Ele se fez comida para que nós pudéssemos ser sustentados pela vida. Eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor, porque geralmente, tanto lá na sua paróquia como outras igrejas que nós vamos, a gente percebe que as imagens são cobertas, e geralmente com um tecido roxo. Sim. Você poderia trazer para nós também, explicar sobre isso? Então, a questão do tecido roxo são as cores litúrgicas, né? O roxo, ele tem o significado de momentos de penitências, de grande oração, de até sacrifício. Então, é sacrifício, penitência, oração. E o tempo da quaresma, ele é o tempo que a gente vive bastante com a oração, com o jejum, com a penitência, né? Então, assim, é um tempo que exige maior sacrifício para a gente poder fazer esse caminho com o Senhor. E aí, por exemplo, algumas igrejas têm o costume de toda a quaresma já cobre os santos. Por quê? Porque é um tempo que vai haver o quê? A morte de Cristo, depois para chegar à sua grande ressurreição. Então, os santos aparecem, as denominações dos santos se dão após o momento da ressurreição de Cristo. Então, é um momento que, imagina assim, todo o foco está nele, está na pessoa, no homem Jesus, né? Sim. Por isso, é um foco tremendo em Cristo. Então, é passo a passo dele, o que ele fez por nós, por que ele salvou o mundo, do quê? Então, por isso, imagina assim, todas as lentes do mundo se voltam para o homem Jesus. Então, as imagens dos santos se tornaram santos por causa de Jesus ressuscitado. Sim. Entendeu? Inclusive, a Virgem Mãe, ela foi declarada santa pós também o momento da ressurreição de Jesus. Então, se cobre todas as imagens, né, nas igrejas, principalmente na quinta-feira mesmo, se cobre, e só vai tirar essa cobertura, esse pano roxo, no sábado à noite, quando se canta o grande Aleluia. Aí se tira, acende todas as luzes da igreja, porque tem todo parte a parte, né? Sim, sim. Nossa liturgia nossa é linda demais. Por exemplo, nós vamos entrar agora com a morte de Cristo no grande silêncio do sábado. O sábado é algo assim que muita gente não entende.
mas é o grande dia do silêncio. Por quê? Porque assim, eu vou usar um termo muito da nossa gramática, que pode achar até um pouco forte. Jesus, quando morre, ele é engolido pela morte. Ele desaparece, ele morreu mesmo, né? Então, nesse momento, ele não existe mais. Ele foi tirado do nosso meio. Então, é por isso que diz que tudo para, a gente não canta, não se faz nada, não se celebra missa no sábado, nada. Somente a partir do terceiro dia, que começa por volta das 5 horas da tarde do sábado, que é aquilo que eu expliquei da nossa liturgia. Aí se prepara para a grande liturgia, que tem que ser à noite, nunca de manhã, tem que ser com o baixar do sol. Por quê? Porque Jesus está na morte, nas trevas, no Sheol, como diz os antigos. Então, essa escuridão, ela é proclamada com a ressurreição. Quando nas igrejas nós nos preparamos com aquela missa da bênção do fogo, onde nós vamos acender o quê? O círio pascal, que ele tem que ser um círio com aquela cera virgem, de abelha virgem, para dizer que simboliza o novo Adão. E aquele fogo abençoado simboliza o Espírito Santo que o Pai derramou todo em Jesus, porque como ele se entregou até a morte, obediente até a morte, o Pai fala com ele derramando todo o Espírito Santo. Por isso ele se torna o Kyrios. Kyrios, traduzindo em latim, significa aquele que é Deus. Quem que é Deus? Jesus, o homem humano, né? A segunda pessoa da Trindade sempre é Deus. Mas como homem, que tem cabelo, que tem dente, que agora está à direita do Pai, ou seja, está nos céus, né? O Pai derramou sobre ele. Alguém da nossa raça está nos céus, na Trindade. Então, isso é algo espetacular. Então, quando é que a gente, ao entrar na escuridão da igreja, significa na morte, alguém diz, eis a luz de Cristo. E o povo diz, demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Olha a riqueza e o significado do sábado já para o domingo. Já estamos celebrando domingo aí. São 3 momentos. Eis a luz de Cristo, um grande grito. Por quê? No meio das trevas. E ainda continua em silêncio toda a igreja. Silêncio, toda a igreja. Com as luzes também apagadas. Até o último clamor. Eis a luz de Cristo. E todo o povo diz, demos graças a Deus. Por quê? Porque ele venceu a morte. Aquilo que nos engoliria para sempre, ele cancela essa maldição. Ele é o primeiro a experimentar. E ali o Pai, ele atravessa, como o mar vermelho se abriu e aquele povo atravessou também, inteirinho. É coisa mais linda. E o povo vai atrás dele. Tem aquela simbologia de que no altar o círio é Cristo, representando Cristo, o novo Adão, né? E a igreja toda dando glórias ao Senhor. Vai junto. Por isso que no nosso batismo, né, é o dia do grande batismo também que se celebra ali, porque o batismo é que nos leva à morte com Cristo. Quer dizer, ele foi o primeiro, eu também vou experimentar a morte, mas cheio dessa esperança que ele mostra. É tanto que muitas pessoas falam que quando Jesus fala na cruz, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Parece até uma questão de reivindicação, e não é, né, padre? Jesus está recitando um salmo. Né? Ele está recitando um salmo, mas Jesus também, ele está recitando um salmo, mas ele também, na sua humanidade, veja, a gente precisa entender sempre muito bem isso, Jesus, sendo ele Deus, ele também é homem, ele tem uma psicologia igual à nossa. Então Jesus sentia fome, Jesus teve medo, Jesus teve saudade, como qualquer ser humano que tem uma psicologia normal, ele tinha, só não tinha o pecado. Então ele também sentiu medo. Meu Deus, porque ele chegou a dizer, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Quer dizer, Jesus chorou, Jesus sentiu medo, chegou a suar, o significado do suor, daquele sangue dele, chegou a suar gotas de sangue. Os grandes estudiosos e a ciência dentro da psicologia diz que ele chegou a ter o maior grau de depressão que um ser humano pode ter, naquele momento no Horto das Oliveiras.
Ele estava depressivo. Que suar sangue. Porque ele Exatamente se sentiu solitário, o pai não respondeu nada para ele. Então você imagina, você está vivendo um sofrimento na tua vida. Você que está em casa, você que está com uma enfermidade talvez grave ou alguém, aquela angústia que você fala, Deus, onde o Senhor está? Né? Alivia esse sofrimento e você fica sem resposta nenhuma. Então Jesus foi o primeiro a experimentar tudo isso. Ele experimentou sendo filho. Olha, gente, Paulo escreve isso na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, né? Que ele sendo filho, o pai não o poupou de se aniquilar. Quer dizer, ele teve que aprender, Jesus teve que aprender na sua humanidade a obedecer o pai. Olha aqui, voltando então, nós estamos falando desse primeiro dia já, introduzimos o segundo, mas é aí, Ailton. Padre, eu estou aproveitando demais esse momento, até porque eu estou tendo uma escola aqui teológica sobre a nossa liturgia que é tão linda. Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, padre. Tá. Nós vivenciamos no domingo passado, nós vivenciamos o domingo de Ramos. Que foi a abertura, a entrada da Semana Santa. Justamente. Aí eu percebi, padre, principalmente tanto no texto, mas também dentro do Salmo, que nós vivenciamos alguns momentos do Domingo de Ramos, o mesmo que nós vivenciamos nesse dia, na Sexta-feira Santa. O Evangelho da Paixão. O Evangelho da Paixão. Por que duas Salmo, vezes? Justamente. Né? Tão longo assim. Justamente, a narrativa, né? São Narrativa. narrativas. É boa pergunta, porque é o seguinte, até o 3º século, não era assim como nós estamos hoje vivendo essa liturgia arrumadinha com trido. Não, antigamente, por causa do Império Romano, os cristãos eram muito perseguidos. Então, assim, eles tinham que fazer tudo às escondidas. Então, com a ressurreição, eles tinham que meio que fazer tudo num dia só, o máximo. Então, eles pegavam o Ramos, dizia Hosana nas alturas, e já celebrava com essa alegria a paixão e a morte dele. Para quê? Porque no próximo episódio já tinha que celebrar a Páscoa. Então, no domingo seguinte, eles já celebravam a Páscoa do Senhor. Isso foi no ano 30, quando ele morreu, foi o 1º século, o segundo. Do 2º para o 3º século, com a queda do Império Romano, Constantino entrou, deu aquele decreto, a igreja pegou força, ela teve maior expressão. E aí ela pôde começar a fazer o quê? A liturgia de como nós conhecemos hoje. Então ele manteve a paixão no Ramos e esses 3 dias fazendo o quê? Essa síntese bem elaborada para o povo adentrar. Nossa, muito bom. Bonito, né? É demais. É uma riqueza. Mas aí, então vamos fazer o seguinte? Sim. Que você viva bem a sua Páscoa, celebre com grande amor, vá, participe presente no templo, junto com a sua família. Não deixe de celebrar. E agora eu convido você, nós vamos nos voltar para a cruz de Cristo e agora você entrega a sua vida nas mãos dele, falando, eu aceito a minha cruz. Amém, Ailton? Amém, padre. Deus abençoe você. Amém, Tamo junto sempre.